Suzuki Odontologia. Muito boa tarde, doutor Kleber. Boa tarde, pastor. Uma honra estar aqui nessa nossa quinta-feira de sempre, né? É um encontro que a gente já fica esperando em casa, já aguardando a hora do implante para poder ver o assunto do dia, né, doutor Kleber? Isso, com certeza. E o legal é que agora o pessoal está indo no consultório, está falando, não, quinta-feira, eu escuto lá você lá com o pastor, tudo. Então, tá bem bacana, né, ver esse reconhecimento, né, o pessoal realmente gostando, aí vai no consultório e fala assim, não, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Falei, não, vamos anotando as pautas aqui, a gente vai conversando lá às quinta-feiras. Isso é bom demais, esse reconhecimento do ouvinte, né, do cliente, do paciente, porque é uma via de mão dupla, né, essa ideia criada aqui pelo Dr. Kleber e com a parceria nossa aqui da Master FM, foi uma coisa pensando justamente nisso, né, doutor? Levar a informação para os nossos ouvintes, né? Informação de valor, né? Exato. Trazer conhecimento para aquelas pessoas que têm necessidade disso, né? Muitas vezes tem gente que não tem condições de estar indo num consultório particular, não tem acesso, às vezes, tão fácil ao dentista, né? E se não for dessa forma, né, muitas vezes fica com aquelas dúvidas no ar, né? Não consegue fazer nenhuma prevenção em casa, não consegue ver se está fazendo certo, fica o que é pior, né? Muitas vezes acha que está fazendo certo, mas está fazendo errado e está se prejudicando por causa disso. O senhor falou uma dica que eu já vou falar, eu já sou seu paciente já. Então, assim, eu já me sinto paciente do Dr. Kleber, viu, gente? Direto eu estou lá na Suzuki, lá já me sinto paciente daquela clínica lá. Acho tudo muito bem organizado, a equipe muito bem disciplinada. E ele falou uma dica aqui que, na minha cabeça, doutor Kleber, quando o senhor falou sobre limpeza de dente, o senhor falou que a escova que faz a melhor limpeza, a melhor asepsia, a mais macia, eu olhei para o senhor assim, eu falei, moço... Já deu risada, já. Já dei risada, já discordei da hora. E o senhor falou da segunda vez e eu falei, meu Deus, aí será que eu vou ter que trocar escova? Eu sou obrigado a testar, né? Testar essa ideia, e eu testei, doutor. E eu vou falar para você, a mais macia é a que promove a melhor limpeza realmente dos dentes. E machuca menos. E machuca menos, né? Que a sua gengiva ela vai desgastando, né? De tanto você esfoliar ali com a escova grossa, né? Uhum. E o senhor falou essa dica, eu duvidei. Eu vou falar a verdade, vou confessar aqui para todo mundo, eu duvidei do Dr. Kleber. Eu te perdoo, pastor. E quantos pacientes hoje, né, estão ouvindo a gente, ou quantos ouvintes hoje estão ouvindo e dizem assim, rapaz, eu uso a escova grossa e eu fui fazer o teste e realmente funcionou. Muitas pessoas já me procuraram, rapaz, as dicas que eu coloquei em prática, que o Dr. Kleber falou, Funciona. Funciona. Graças a Deus. Eu sou testemunho, eu dou testemunho para as pessoas. Primeira vez que eu estou falando para o senhor aqui no ar. Se não funcionar, tem que parar de vir. Mas muda a vida da gente. É a informação, né, doutor? Informação, não tem jeito. O conhecimento, ele gera transformação. Não importa em que nível que seja. É verdade. E hoje a gente vai falar sobre algo muito interessante. Doenças pré-existentes. Quais são as doenças que podem interferir? E a gente vai tratar um pouquinho também de mito ou verdade, né? As doenças pré-existentes são várias, né? E a gente trata aqui de cada uma delas, que é a pressão alta, é o diabetes, né? Pessoas que já infartaram, pessoas que já tiveram AVC. E aí, doutor? Essas doenças pré-existentes, elas podem interferir na hora de fazer o implante? Então vamos lá. Então vamos aproveitar que é esse tema, né? Vamos pedir ajuda também para os nossos ouvintes, que se eles tiverem, né, alguma dúvida, algum questionamento, se é verdade ou se não é, né, aproveita esse momento, manda aqui para a gente que a gente aproveita para colocar aqui no meio e já ir ajudando vocês também, né? Mas vamos falar, né? A gente está falando com doenças pré-existentes. Vamos separar, né, as doenças pré-existentes com AVC, com derrame, essas coisas assim. Então, vamos falar primeiro sobre para quem teve infarto, essas coisas, AVC. Isso não vai impedir a pessoa de fazer o tratamento, né? Só que a pessoa que teve AVC, teve infarto, ele está ali, como a gente fala assim, numa zona de risco, é uma zona de observação que ele tem que ficar. Então, o médico, ele pega o paciente, né, cuida tudo certinho, meio que dá uma alta porque o paciente já se recuperou, mas isso não quer dizer
que ele está livre de algumas coisas, porque pode voltar. Então, o que a gente tem de precaução? Né? Tem classificação de risco assim, do paciente. Né? Não vou entrar em detalhes aqui, que acho que também não vai ser nem interessante. Essa é coisa mais técnica mesmo, mais para a gente conseguir classificar cada paciente. Né? Mas, de maneira geral, para quem sofreu AVC ou teve um infarto, a gente tem que esperar uma média aí de 6 meses para a gente falar assim, não, esse paciente agora está seguro para a gente estar fazendo alguma coisa. Estabilizou. Estabilizou, exatamente. Né? Antes disso, o médico não vai liberar. Né? Não vai liberar. Por quê? Pode ter alguma intercorrência, às vezes pode estar com alguma sequela que a gente nem sabe se foi resolvida. Né? E aí a gente estressar o corpo nesse tempo, muitas vezes pode desencadear um novo AVC, um novo infarto. Né? Então, não é que vai impedir de fazer o tratamento. A gente só vai ter uma cautela a mais e vamos fazer tudo com segurança. É uma precaução médica, né, doutor? Exato. Ali, às vezes, o senhor vai pegar ali... Eu quero ver aí o histórico do paciente, né? Do cardiologista. O que o cardiologista falou? Esse cuidado, né? Sim. Médico com médico ali, de repente o senhor pega o telefone, dá uma ligada. Liga direto para entender como está a situação. Como é que está a situação. É uma precaução, mas não significa que isso vai impedir. Isso, a gente só vai adiar para um melhor momento, é diferente. Mas não impede. Mas não impede. Olha. Sabe que quando a gente está preparando aquela viagem que a gente quer fazer muito, aí de repente chove ou quebra o carro? É mais ou menos isso. Aí a gente vai, espera um outro período que está um período melhor, que tá mais seco, chuva, né? E com o carro melhor, né? Já deu uma revisão, consertou tudo. Né? Então, o nosso corpo é uma máquina, né? A gente precisa de cuidados, precisa de manutenção, precisa dessas revisões. E não adianta a gente querer atropelar as coisas, porque a gente está com pressa. Né? Eu entendo, né, que muitas vezes ali a Dona Maria está há 30, 40 anos sem conseguir sorrir, sem conseguir mastigar direito, sem conseguir aproveitar a vida. E agora ela conseguiu, né, finalmente, fez as continhas lá, juntou dinheiro, conversou com a família, conseguiu possibilitar o tratamento, né? E ela teve esse problema. A gente não vai ficar correndo, né, por causa disso. Né? Não vale, a vida dela não vale essa pressa. Então, o que a gente faz? A gente conversa, orienta, né, explica toda a situação. Lógico que a pessoa fica chateado, né? A gente também fica, porque a gente tá adiando um sonho, né? Quer fazer logo, né, doutor? A gente quer ver a pessoa melhorar, a gente quer ver a pessoa ficar feliz também. Eu vejo a sua preocupação, todo paciente que entra lá, essa preocupação que o senhor tem para devolver o sorriso imediato. Doutor, uma pergunta sobre o diabetes. O diabetes, ele é uma doença que ela impede, em certos casos, o paciente de fazer o diabetes, que já é uma doença também pré-existente. No caso de diabetes, como seria? Exato. A diabetes, a gente tem que pensar que é uma doença crônica, né? Que a gente fala que é doença crônica? São doenças que têm tratamento, mas não tem cura. Por exemplo, na família de vocês, deve ter, ou mesmo você mesmo tem diabetes, né? Essa pessoa, ela vai no médico, começa a controlar a alimentação, faz exercício, e ela começa a viver normalmente. Vai lá, dá a picadinha no dedo, vai medir o sangue e a glicemia ali, tá lá, padrãozinho. Então, isso não quer dizer que ela está livre da diabetes, mas ela está controlada, então ela está saudável. Então, ela é uma pessoa saudável, né? A gente considera uma pessoa que não tem doença, mas ela está ali, quietinha, esperando o momento dela de vir, esperando o vacilo nosso, né? É isso que acontece. Eu costumo brincar que janeiro é o mês mundial da diabetes, né? Porque a pessoa controla, chega final do ano, dá aquela escorregada, né? Tem de doce, né? No Natal, ano novo, né? É. Mas aí o que acontece? Aí dá aquela descompensada, mas logo volta ao normal, né? Passou aquele momento de farra, não tem problema você dar extrapoladas de vez em quando. O que não pode é as extrapoladas sempre. Toda semana tá ali fazendo um Natal, uma ceia ali e descontrolando. Os exageros, né? Os exageros. Então, todas essas doenças que são crônicas, né? Diabetes, pressão alta, né? Deixa eu ver que outra que a gente pode falar aqui. Mas essas duas principais, né? Diabetes e hipertensão, pressão alta, são doenças que não vão impedir o paciente de fazer tratamento também. Só que, se tiver descompensado, se tiver alterado assim, muito alterado, né? Então a gente precisa fazer o retorno no médico, entender o porquê que está alterado, né? Voltar a controlar para daí sim a gente continuar com o nosso tratamento. Então não vai impedir de fazer o tratamento,
mas a gente vai muitas vezes adiar para esperar um momento melhor e mais seguro para o paciente. Doutor, pessoas que têm dificuldade de cicatrização, o diabetes tem alguns casos, né, quando ele está descompensado, a dificuldade de cicatrização. A pessoa que tem dificuldade para cicatrizar, no caso, porque o implante vai ter o momento, o senhor vai implantar lá um pino e tal, essa pessoa que tem essa dificuldade de cicatrização, existe algum impedimento de fazer o implante por esse motivo? Então, a pessoa só vai ter essa dificuldade de cicatrização por dois motivos, principalmente, né? O primeiro é que a diabetes está muito alterada, né? Então, quando a diabetes está muito alterada, o que acontece? O nosso corpo, né, tem uma colinha que chama colágeno, né? Tecido conjuntivo. Então, esse tecido conjuntivo, ele é responsável para a gente conseguir fechar as feridas. E a diabetes vai impedir a formação dessas fibras. Então, essas fibras não vão conseguir se formar da maneira correta ou na velocidade que precisa. Então, isso vai retardando um pouco a cicatrização, né? Então, mas isso é para quem tem aquela diabetes muito alterada. Outra coisa que pode atrapalhar, muitas vezes, a cicatrização é quando a gente faz o hemograma, né, o exame de sangue do paciente, e falta um pouco de plaqueta. Mas essa pessoa já é uma pessoa que quando a gente faz umas perguntas, fala assim, nossa, realmente quando me corto, sangra muito, demora para parar de sangrar. Então isso já é um alerta, quer dizer que talvez talvez não é que ela tenha diabetes, mas talvez ela tenha essa quantidade de plaqueta um pouco insuficiente. Então aí a gente pede os exames primeiro para entender como está a situação, e aí, dependendo do que der nos exames, encaminha para algum tratamento, ou se for assim, não, foi uma alteração momentânea, a gente pode fazer o tratamento com segurança. Mas para quem está com a diabetes controlada, esse problema de cicatrização não tem interferência, porque ela vai cicatrizar de uma maneira normal. E mesmo assim, né, a gente tem artifícios para acelerar a cicatrização, sabia, pastor? Olha aí, que coisa interessante. Então quer dizer que existe um método para essa situação? Existe um mecanismo que a gente consegue fazer o corpo trabalhar mais rápido na recuperação. E a gente faz isso através de um laser. É um laser de baixa potência. Olha aí, rapaz. É a tecnologia a favor do paciente. Do paciente, exatamente. Boa. Então, no nosso protocolo, né, de tratamento, a gente já coloca o laser, né, como terapia. Qualquer cirurgia que o paciente faz lá no consultório, ele tem 3 retornos de laser. Para quê? Para a gente ir aplicando e a gente somando, né, esse fator de aceleração da cicatrização. Então, por exemplo, o que a gente repara bastante lá no consultório, uma cicatrização que era para acontecer com 15 dias, às vezes em uma semana está acontecendo. Olha aí. Então quer dizer que ele acelera o processo. Então, porque a boca a gente sabe que é um lugar muito úmido, né? Muito úmido. Demora às vezes a cicatrização. Eu mesmo já fiz cirurgia, eu imagino que leva um tempo maior para cicatrizar, né? Sim. E aí o laser faz esse processo. O laser vai acelerar. Qual que é a função do laser, né? O laser, né, deixa eu explicar melhor, porque senão muita gente que gosta de ficção científica vai achar que aqueles sabre de luz, essas coisas assim. Não tem sabre, não tem nada. É uma coisa já comprovada. Isso. O laser é uma luz, né? Toda luz, né, a gente pode falar que é um laser também. Laser. Exatamente. Ele pode ter efeito ou não, depende da intensidade que a gente coloca. Isso. Então, a gente tem uma intensidade que é programada já no aparelho de laser, que ele é voltado para a cicatrização mesmo. Então, ele não vai afetar os outros tecidos e vai afetar só o tecido da gengiva ali, do osso, que é para acelerar a cicatrização. O que essa luz faz? Essa luz vai ativar as células que a gente tem. Então, vai acelerar, ou como se fosse o metabolismo dessa célula. Então, ela vai se multiplicar de uma maneira mais rápida. Por isso que a cicatrização vai ocorrer de uma forma mais acelerada. O organismo vai estar trabalhando com maior agilidade, né, doutor? Vai estar fazendo hora extra. Vai estar fazendo hora extra. É bom a gente ver isso, porque de repente a pessoa pensa assim, tá, mas e se eu fizer? Vai demorar muito tempo para poder fazer a cicatrização? Olha só, já não precisa se preocupar com isso. Existe tecnologia, existe uma forma de acelerar, de maneira que o seu organismo vai lutar contra aquela mudança ali no ambiente. Aquela ferida ali mesmo. Aquela ferida e vai restaurar com maior facilidade.
Doutor Kleber, além do diabetes, que o pessoal tem um tabu com relação ao diabetes. Eu sou diabético, eu não posso fazer implante, né? Já ouvi gente falar isso. Eu sou hipertenso, eu não posso fazer nenhum tratamento dentário porque eu sou diabético. Então isso aí cai tudo por terra. Cai tudo por terra, né? É o que eu falei. Não é que não pode, né? Se tiver numa situação que está muito descontrolada, descompensada ali, a gente vai adiar o tratamento. Mas existem alguns porém também. Por exemplo, imagina que a pessoa se acidentou. Sim. E está precisando tirar aquele dente ali. Certo. Então, a gente deixar o paciente acidentado por causa da pressão alta é pior do que ajudar ele nessa situação. Né? Então, em situações de urgência, emergência, independente da situação que o paciente está, é melhor a gente ajudar ele mesmo naquela condição. Aliviar o sofrimento. Aliviar o sofrimento, exatamente. Então, muitas vezes o paciente está com aquela infecção, o dente está doendo um monte. Né? A gente pode até medicar, mas muitas vezes não vai resolver o problema do paciente. Então, dependendo como está a situação, a gente acaba extrapolando um pouquinho a nossa margem de segurança, porque vai ser melhor a gente resolver aquilo lá, mesmo correndo algum pouco de risco, do que deixar o paciente naquela situação. Porque uma infecção que estava localizada ali, muitas vezes pode entrar no sangue e virar uma infecção mais generalizada. Então, o risco de não fazer o procedimento é maior do que fazer. Maior do que fazer. Então, tem essas pequenas nuances, né? Doutor Kleber Suzuki, a hora do implante, aqui na Master FM 100,9, 17 horas e 19 minutinhos. A gente vai para um break, doutor Kleber, mas na sequência a gente volta com mais pergunta para o senhor sobre as doenças crônicas que podem interferir ou não. Então, a gente está aqui, começamos a desmistificar essa questão das doenças. Dr. Kleber Suzuki, é da Suzuki Odontologia, a Rua 7, entre as avenidas Rio Grande do Sul e Guanabara, no centrão da capital da amizade. Dr. Kleber tem uma equipe multidisciplinar lá que pode receber você. Dr. Kleber, o telefone da Suzuki Odontologia, por favor. Vamos lá, o telefone tanto para ligação e para mandar mensagem no WhatsApp é o 63 992 14 5426. E você vai falar, vamos ver se o pastor já tá igual o Gominho, sabe quem que é? Vai falar com a Guerreira do Sorriso. Isso, a nossa querida Rayane, isso aí. Abraço, Rayane. Abraço também para Carla, toda a equipe aí, a Lorena, toda a equipe que está lá atendendo lá com muita simpatia, com muita presteza, né? Muita dedicação. Meu Deus do céu, pensa numa equipe abençoada. Doutor Kleber, vamos para um intervalo, já a gente volta aqui com a Master FM, a hora do implante, doutor Kleber Suzuki, da Suzuki Odontologia.